é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Estamos aqui para louvar o nome desse Deus que é maravilhoso. Estamos a dizer: está aqui o teu povo. Você consegue ter a dimensão disso? Feche seus olhos agora e pensa assim: estou a falar para o nosso Deus, a dizer: aqui estamos como teu povo. O teu povo que é alvo do teu amor, da tua graça. O teu povo que se reúne neste lugar. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede, nos dá o privilégio de termos aqui. Depois de uma semana de tanto trabalho, de tantas lutas, uma semana de muitas alegrias e também algumas tristezas, uma semana onde as coisas aconteceram e estamos agora nesse novo dia, numa nova semana, e logo lá pela manhã, o teu povo está reunido aqui para declarar que tu és o nosso Deus, aquele que cuida de nós, que zela por nós. Obrigado, Deus, por esse tempo, porque nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. É muito bom estarmos nessa manhã, é muito bom estarmos juntos, é muito bom adorar ao Senhor, o nosso Deus, e saber que nós não estamos cá sozinhos. Então, olha para quem está ao seu lado, à frente, atrás, e dá aí um abraço, um aperto de mão, cumprimento, e diz assim: olha, Deus abençoe a tua vida. Se não souberes o nome da pessoa, vai lá e pergunta: qual o teu nome mesmo? E assim diz: um bom dia, Deus abençoe a tua vida. Diz isso com toda a alegria, com toda a força do teu coração.
E é muito bom nós podemos saber que estamos aqui, não estamos sozinhos, não é? Então, aqui, agora passei aqui à tua frente, não é? Há aqui alguém que está pela primeira, segunda ou até terceira vez. Mais um abraço, recebe aqui mais um abraço. Mais alguém, primeira, segunda, terceira vez, está aqui conosco. Bem-vindo. Também ali, aquele casal ali, mais um abraço aí. Podem se virar para trás, vocês também deem abraços. Exatamente, sejam bem-vindos, o Senhor vos abençoe. E é muito bom estarmos aqui, é verdade, mas aqui juntamos-nos uma vez por semana, não é? Às vezes um bocadinho mais, dependendo. Mas durante a semana nós também temos os pequenos grupos. Então, vou-vos pedir que podem sentar, para não estarem cansados. Depois de há quem considere o domingo o último dia da semana, há quem considere o domingo o primeiro dia da semana. O que é certo é que podemos estar cansados, Então nós temos durante a semana, temos os nossos pequenos grupos, de domingo até quinta-feira, desde lá de cima de Braga até lá em baixo, a Santa Maria da Feira. Então esta semana até Valadares. Esta semana até Valadares. Mas as pessoas de Santa Maria da Feira vêm a Valadares. Portanto, então não se esqueçam, quem não faz parte ainda de um pequeno grupo, tem sido muito bom, tem sido bênção, tem sido comunhão, crescimento, fortalecimento e também tem sido uma porta de abertura para que outras pessoas possam conhecer primeiro a nossa vida, depois a vida de quem está aqui connosco e também a vida desta igreja que somos todos parte dela. Uma chamada de atenção para esta semana e para a próxima. Homens, não há futebol dia 1 e dia 8, ok? Então não há futebol. Aqueles homens que vão dizer agora, logo esta semana que eu ia, não se preocupem, daqui a 15 dias há, ok Bruno? Tá, Bruno? Daqui a 15 dias há. Mas está em trás de dezembro aqui. Só um pouquinho. Não é? Estamos quase em dezembro. Gente, próxima semana, aliás, amanhã, que mês é? Amanhã já é dezembro. E aí, assim, nós vamos estamos a propor uma leitura bíblica coletiva sobre o primeiro advento, que é a vinda de Jesus, sobre o Natal. Então, assim, é uma leitura bíblica de 20 dias, que vai começar no dia 5, ok? E terminar, obviamente, no Natal. Então, nós queremos convidar a que todos possam, primeiramente, fazer o download da aplicação da Bíblia YouVersion. Ou seja, se você não tem essa aplicação, depois a gente pode ajudar para que você possa baixar essa aplicação. Depois, eu vou enviar um link de acesso. Então, todas as pessoas que carregarem nesse link vão ter acesso a essa leitura e vamos fazer juntos essa leitura. Nessa aplicação, dia a dia, durante os 20 dias de leitura, nós podemos ali, inclusivamente, partilhar. Imagina, o que eu, da leitura bíblica que eu fiz e do pequeno devocional, alguma partilha que eu posso pôr ali e vamos ter essa coletividade. Então, é um desafio, é um encorajamento e vamos fazer então essa leitura bíblica, que é essa daí, o Messias prometido. Dia 5, que já é nessa semana, sexta-feira, dia 5? Sexta-feira, então sexta-feira vamos começar. Então a partir de hoje à tarde eu vou já enviar o link e durante a semana vamos lembrando isso. Os pequenos grupos, por favor, ajudem também nessa divulgação para que tenhamos toda a gente a fazer essa leitura ou quem obviamente desejar fazer. Outra coisa importante, estudos bíblicos. Durante todo o ano nós estudamos 5 módulos sobre um tema geral que foi local em construção. Então, local em construção. O primeiro módulo que nós estudamos lá no início do ano foi sobre salvação. Depois falamos sobre os pequenos grupos. Depois ficamos um longo tempo falando sobre qual tema que foi um longo tempo desse ano? Os dons espirituais. Então, falamos sobre os dons espirituais. Depois entramos num outro. Qual foi o outro? Na época da reforma, qual foi? Das solas, né? das solas da reforma. E agora estamos a finalizar com esses estudos que pronto, estamos agora na sequência sobre a promessa, ou seja, promessas que Deus nos fez. Hoje estudamos sobre a promessa da paz. E no próximo domingo será o último encontro do estudo bíblico coletivo, obviamente. Estudo bíblico nós fazemos sempre e devemos fazer em casa também. Mas será o último estudo bíblico do ano
K, que vai ser sobre a Bíblia. Então, semana que vem, no primeiro domingo de dezembro, nós celebramos o Dia da Bíblia. Então, vamos estudar sobre a Bíblia, sobre a sua estrutura, ok? Sobre a Bíblia, e vamos então encerrar o ciclo de estudo bíblico. Por quê? Nos outros domingos, 14, 21 e 28, nós não vamos ter os encontros dos estudos bíblicos. Por quê? Dia 14 temos o quê? Já tem aqui projetado, né? Temos o musical das crianças, já está a começar aqui alguma coisa, a tomar forma. Então nós não vamos ter o estudo bíblico, vamos ter o musical, que é uma celebração especial. No dia 21, que é o último domingo que antecede o Natal, vamos ter uma celebração também especial, e nesse dia não temos o estudo bíblico. E no dia 28, que será a última celebração do ano, onde vamos estudar sobre gratidão e sonhos. Gente, a ideia é que estejamos toda a família aqui. Nesse último domingo, nós não vamos ter a celebração Kids. As crianças estarão juntas aqui e vamos ter momento aqui, um momento também para as crianças também estarem juntas. Então, vai ser um momento muito bom. Então, só para a gente ter essa noção, mês de dezembro, olha, primeiro domingo, Dia da Bíblia. Segundo domingo, musical de Natal das crianças. Terceiro domingo, culto cantado com hinos de Natal. Quarto domingo, a última celebração do ano, celebração da ceia do Senhor e tudo mais. E acabou o ano. Ok. Temos os flyers dos convites, né, das crianças. Está aqui, Magui. Aqui, ó. Está aqui. Ela é minha diaconisa, primeira diaconisa, viu? Desculpa, Lucas. O Lucas está em segundo lugar. Aqui, gente, esse é o convite que você pode levar e também entregar, por exemplo, na escola, para um vizinho, para um amigo. E a gente sabe que é um momento muito bacana, onde as crianças cantam, louvam a Deus, e vamos celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. Sabemos que a maior festa cristã, a maior celebração cristã é a Páscoa. É a crucificação e a ressurreição de Jesus. Mas isso começa no nascimento de Jesus. Então, o nascimento aponta para a sua missão. Então, vamos celebrar o Natal de Jesus com toda a alegria. Amém? Eu acho que já deu. Agora vamos ficar em pé novamente. Vamos... Espera, não, ainda não. Ainda não. Tem mais um momento. Desculpa, senta. Essa coisa a gente Aleluia, combinar de aleluia, fazer aleluia, dupla. Há um momento muito especial que vamos ter agora, e eu pedi ao Silas para que pudesse apresentar, porque já de uma longa data, né, já o conhece também, um momento missionário muito especial. Então, enquanto o pastor Paulo Pedro chega aqui à frente, nós sabemos que hoje é o último domingo do mês, é o 5º domingo do mês, não é? E nós temos o nosso momento... Não, por favor. E nós temos o nosso momento missionário, e este mês temos o meu querido ele viu-me crescer, desde pequenino, e é um amigo, e é um prazer enorme poder tê-lo aqui, e que ele vai partilhar um bocadinho aquilo que Deus tem feito por terras africanas, através da sua vida e através do ministério que ele lidera nessa batalha, não é? Então, Paulo, ele apresenta-te à vontade e apresenta aquilo que tens para apresentar. Não, exatamente. Bom dia. Que a paz de Deus te abrace de uma maneira sensível e profunda. Está bem? O meu tempo é precioso e, portanto, estar a desperdiçar tempo com muitas informações sobre mim seria uma má decisão. O que estão a ver à vossa esquerda é a minha mãe sentada, à minha esquerda está a minha irmã mais velha que está no meio, a seguir é a minha outra irmã, sou eu, não aparece um pai porque o pai faleceu na guerra em Angola. Nós então viemos para Portugal como refugiados políticos e Portugal tem sido a nossa pátria de acolhimento, a nossa nação desde então, a ponto de que a fotografia que está à vossa direita estou eu, a que está de azul é a minha esposa Dina. Depois, a que está toda de preto é a Gabriela, que é a nossa filha mais velha, é casada. Já vão ver a minha neta. E a que está com vestido mais claro é a Beatriz, é a filha mais nova. Sim, ficam com uma ideia
aquela fotografia ali é especial porque a minha primeira neta, é o nosso primeiro encontro. Eu não estive cá quando ela nasceu porque estava em Moçambique, em missão. E ali é o nosso primeiro encontro. A Sofia já está daquele tamanho e já consegue dizer, quando lhe perguntam qual é o nome do avô, ela diz Pedro. Ok? Pela graça de Deus, se chegar a setembro de 26, faz 30 anos que estamos no ministério de igreja local, ministério pastoral. E temos servido de diferentes maneiras. Na fotografia de cima é o aniversário de 80 anos de uma irmã que eu tive o privilégio de ela e a família estar presente, levando-os a Cristo. Batizamos elementos da família e vivi o aniversário dela. Na fotografia que está em baixo é a pequena comunidade que eu assumi a responsabilidade de estar a reorientar. E a outra fotografia é só para ilustrar coisas que eu fui fazendo no ministério, inclusive na área pública, envolvido na campanha contra a legalização da eutanásia. Mas nesta fase da minha vida eu estou numa mudança de foco. Continuo envolvido com uma igreja local, servindo como pastor, mas neste momento, e se vierem comigo a vossa Bíblia, 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2... Tu, pois, filho meu, e aqui há duas ordens, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e no versículo 2, transmite aquilo que tu ouviste a homens fiéis e idóneos. E a minha mudança de foco de ministério está aqui. Continuo, com a graça de Deus, a tentar ficar com os dois pés bem firmes em vida de igreja local e trabalho da igreja local, mas temos procurado servir em diferentes lugares, nomeadamente alguns países de África, em complementar a formação ou iniciar a formação daqueles que são ou podem vir a ser pastores, pregadores, professores e líderes. Essa tem sido a mudança. Então, não sei se estará legível para todos, mas aquele resumo que está ali escrito é parte do diálogo de Filipe com Eunuco, lá vindo da Etiópia, um africano como eu. Ele estava a ler, o Filipe é levado pelo Espírito Santo a ir ao encontro dele. Filipe pergunta, estás a entender o que tu estás a ler? E claramente aquele homem disse, eu preciso de alguém que me ajude a entender. De quem está a ser falado aqui? E eu creio profundamente que uma das principais coisas que pode ser feita na área de missões, eu sei que nem toda a gente vê assim, porque as pessoas perguntam, mas então tu não evangelizas, e trabalho social com crianças, etc. Já vão ver uma outra foto. Eu tudo isso considero importante, mas mais importante ainda, e não é só em África, fazemos aqui em Portugal, aquilo é uma fotografia na Amadora, aqui é uma fotografia na Ramada. O Silas e o Lucas fizeram o favor de estar connosco ontem, ali em Vila Nova de Gaia, numa formação para melhorar exatamente a capacidade de algumas pessoas ajudarem outros a entender melhor, a estudar melhor a Palavra de Deus. Então, é isso que nós estamos a fazer com um ministério que se chama Pregue a Palavra, que eu tive a graça de ser aluno, revi uma série de coisas que eu tinha visto no seminário, quando fiz formação bíblica, seminário esse onde eu tive o privilégio de dar aulas também nesta mesma área, mas este curso considero bastante bom, muito prático, muito eficaz. Aqui estamos no Porto, estamos em Gaia, em bom rigor, não é? Não quero ser apedrejado. Ali estamos em Gaia e estamos a ensinar também estes conteúdos. Nesta fotografia dá para ter, esta apresentação vai ficar nas mãos da vossa igreja. Se depois alguém quiser ver com calma, com tempo, pode ver. Ali eu tenho o privilégio de estar com dois irmãos que são líderes da Sociedade Bíblica cá em Portugal e está o líder da Sociedade Bíblica de Santo Tomé, de Cabo Verde, de Angola, e eu pude apresentar esse mesmo ministério e já tive o privilégio de viajar a Santo Tomé para ir mostrar também este projeto. Já tenho bilhete comprado para ir a Guiné-Bissau em janeiro, para também apresentar essa oportunidade. Tenho bilhete comprado para ir a Angola em 26 também. Tenham isto no vosso coração, na vossa mente para oração. É complementar a capacidade de pastores, pregadores, professores, que já o são, ou outros que virão a ser, para eles ensinarem melhor a Palavra de Deus. Para isso, de vez em quando, eu tenho o meu investimento de tempo em reciclagem. Aqui estamos em Atibaia, São Paulo, no Brasil, com a liderança deste ministério. Isto foi bem recente. Estávamos 90 professores
neste encontro, agora outubro de 25, ali em Atibaia. Nestas fotografias estão vários líderes com várias responsabilidades nesse ministério, mais à vossa direita está o que é responsável pelo ministério em Angola, andando da direita para a esquerda é o responsável da região nordeste deste ministério, e as duas fotografias que estão à esquerda é o presidente e o diretor executivo do Prega a Palavra. Eu sei que eu estou a andar muito depressa, mas a apresentação vai ficar convosco e eu não quero exceder o tempo que me foi atribuído. Então, esta fotografia para mim é muito importante. Aqui estão cerca de 700 pessoas. Eu não tenho nada, apesar de ser angolano de origem, eu não tenho nada para ensinar aos angolanos sobre como é que eles alcançam pessoas. Mas se eu puder ajudar a que a palavra de Deus seja melhor ensinada, aí eu vou e faço. Aqui eu tive o privilégio de pregar nestas pessoas, daí eu não faço o trabalho, eu não ando sempre assim, como estão a ver, aquilo nem uso sempre, há uma razão de ser daquela fotografia. Aqui estamos a fazer um workshop com líderes, está bem? Portanto, é uma das coisas que eu faço quando vou em missão. Mentorear famílias e pastores é outra coisa que eu faço também, estar tempo com eles, dar formação na igreja deles. E aqui estamos a fazer o Prega a Palavra mesmo em Luanda. Aquela fotografia é interessante, estão ali. Se vocês voltarem à fotografia da minha família, toda a minha família, eu só escolhi a esposa. A mãe não tive palavra nenhuma sobre quem é a minha mãe, quem ia ser a minha mãe. As minhas irmãs também nem tinha nada como dizer, porque quando eu cheguei cá, elas já cá estavam. As minhas filhas também não escolhi. Eu estou a fazer esta brincadeira porque eu convictamente eu acredito que eu não escolho a minha família espiritual. Quem escolhe é a Trindade. E se há irmãos a quem eu posso servir, mesmo que pensem e façam algumas coisas diferentes de mim, eu faço. Porque quem escolhe, quem salva é Deus, e eu sou um membro da família. E contacto, ali estão, naquela fotografia estão 3 países, 5 denominações. Aqui estou a dar aulas em Luanda. Alunos nossos de uma das turmas em Luanda, do Prega a Palavra, estão ali vários pastores, estudantes de seminário também. Aqui é muito interessante, estavas a falar, Silas, de cobrir o chão, terra batida o chão. Mas eles já se reúnem. Aqui é um encontro da liderança de várias igrejas e deram-me o privilégio de falar ali. Aqui estamos no sul de Angola, está ali o pai do Silas, que alguns de vocês conhecem. Estamos com vários líderes também. Portanto, a ideia é sempre essa, é trabalhar com aqueles que lideram. Está bem? Então, a apresentação vai ficar, é só um cheirinho. Santo Tomé e Príncipe, também com a mesma missão, colaborando com a Jocum, com a Sociedade Bíblica de Santo Tomé, para dar algum treinamento também nesta área. Fazemos sessões de trabalhar um livro da Bíblia num só dia, ajudando as pessoas a perceber como é que podem fazer isso. Aqui estou com uma família de um pastor que me recebeu na igreja onde eu preguei. Orem por esta igreja, está numa parte extrema da ilha de Santo Tomé. A maior parte das pessoas não gostam de ir para este local. Eles precisam de muita ajuda, de muita oração. Estas duas fotografias, eu estou bem no fim, para mim são muito significativas. Eu vivi 13 anos em Angola e eu quando vi aqueles miúdos sentados no trator, virei o telemóvel e fotografei. Eu amo o trabalho que é feito com crianças em África. É extraordinariamente importante. Ainda assim, tendo que escolher, eu creio que eu contribuo melhor ajudando aqueles que pastoreiam a ensinar melhor a Bíblia do que trabalhar eu diretamente com crianças que não consigo. E eu amo o trabalho com crianças. Como é que vocês poderão eventualmente ser parceiros nisto? Um cheirinho. Não se esqueçam, a apresentação vai ficar e eu sei que foi muito a correr. Existe Prega a Palavra em Portugal. Se houver mais alunos da local que se quiserem juntar a nós, serão muito bem-vindos. Se houver a oportunidade de um dia servir a vocês, pastor, dar uma degustação deste ministério. É combinarmos a agenda, viemos. Mas orem pelo aquilo que já está a acontecer. Temos uma turma em Lisboa e uma turma aqui no Porto do Prega a Palavra. Viajamos muito e no coração temos os Palopes. Não há viagens grátis. Almoços talvez haja, viagens grátis não. E é preciso recursos para isso. Equipamentos. Há um gravador que me foi ofertado por uns irmãos, a compra, com o qual eu gravo as aulas e no fim da formação damos a gravação, os pastores ficam contentíssimos.
São precisos equipamentos para esse ministério também. Livros. Isto vai para as redes sociais, este testemunho? Vai? Ok. Então tenho que administrar o que eu vou dizer. Quem tem contactos de gente que vai e vem ao Brasil, por favor, fale comigo. A última vez que eu voltei do Brasil, eu trouxe 43 quilos em livro. Por aí, imaginem. Porquê? Porque quando viajo a países onde não há, uma das coisas que fazemos é dar livros. Então, tens familiares, amigos que viajam de cá para lá, fala comigo no fim, está bem? E acima de tudo, oração, está bem? Suportem-nos com a oração. Tenho algumas questões de saúde, viajamos muitos quilómetros, precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento e aí estarás a nos apoiar. Amém, amém. Vamos orar? Você pode ficar em pé. Uma das coisas que nós temos procurado trazer nesses momentos missionários é trazer projetos que estão a acontecer cá em Portugal e em outros sítios também, para que nós possamos, como igreja, orarmos. Acho que a primeira coisa é sabermos que nós não estamos sozinhos, estamos conectados. Amém? Segundo, nós podemos também participar, muitas vezes financeiramente. Nós temos o nosso café missionário, nós temos ações missionárias e Deus tem ajudado. Não são muitos recursos, mas o pouco com Deus é muito. E nós sabemos disso. E como foi dito, talvez participar de uma missão, de uma viagem. Então, se você puder um dia e tiver disponibilidade, fazemos esse contato e fazemos um preparo para que haja esse momento, uma viagem missionária. Quem sabe planearmos uma viagem missionária, viu, Nelson, para o ano, e termos aí um grupo da local que vá a Moçambique, ou a Angola, ou a São Tomé e Príncipe, enfim, e lá possamos ajudar, servir. Esse é o tempo de nós, como igreja, orarmos, agradecermos a Deus. Eu quero convidar o Nelson para vir aqui fazer essa oração, e eu quero pedir que você possa erguer a sua mão em direção ao pastor Paulo Pedro. É porque eu conheço um Pedro Paulo e eu sempre troco, mas acertei agora. É o Paulo Pedro. E o Nelson vai estar a orar pela vida dele, da sua família, da missão. E nós vamos orar juntos nesse momento com as nossas mãos erguidas em direção a ele. Obrigado, Pai, por la vida del hermano Paulo, Señor. Te damos gracias por lo que tú has puesto en su corazón, porque tú lo has movido, Señor, y él ha obedecido, papá. Te damos gracias por traerlo acá a nuestra iglesia como un ejemplo a seguir también, Señor, para nosotros movilizarnos, papá. Que esto sea el comienzo de muchos planes que tú tienes en tu corazón y nos los vas a transmitir, papá, para nosotros movilizarnos como iglesia, Señor. La necesidad en estos países como Guinea-Bissau, Angola, Mozambique es mucha, papá. Y sabemos que necesitas obreros en esa zona, Señor. Toca nuestros corazones de las distintas formas que tú sabes, papá, para colaborar, trabajar y co-crear contigo en estas misiones, Señor. Bendice la vida de nuestro hermano Paulo, de su familia, para continuar en esta labor y que siga movilizando a otros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amém. Amém. Depois da celebração, abracem-no, peguem contatos e falem, peguem informações. Ele com certeza vai ficar feliz em poder também partilhar conosco. Vamos agora sim, em pé, vamos louvar o nome do nosso Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alegria. Enquanto vamos cantar o próximo hino, cântico, oração, vamos também poder ter o tempo de poder dedicar ao nosso Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. As missões são feitas em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, são feitas na Ramada, são feitas em Almada, em Gaia, Porto, Maia. E a nossa responsabilidade é sustentar esta obra, esta missão. Então, Deus tem falado ao teu coração,
dá. Abre o teu coração e seja generoso com a sua obra. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Povo do Senhor, canta, quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o princípio e o fim, o começo e o fim. A divindade em três, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
nome sobre todo nome. Ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome. Ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E o povo do Senhor canta: quão grande. É o meu Deus. Amém, Senhor. Amém. É este Deus que é tão grande, este Deus que é tão bom, tão generoso para com cada um de nós. É este Deus que nos dá tanto mais daquilo que precisamos. Este é aquele Deus que nós queremos e precisamos que seja o Deus das nossas vidas. Há aqui muitos que já o conhecem, mas se calhar há aqui alguém que ainda não o conhece. Este é um Deus que faz ver os cegos. Este é um Deus que faz ouvir os surdos. E é tão bom poder viver com Ele. É tão bom viver debaixo da sua graça, debaixo do seu amor, debaixo do seu cuidado. Nunca é tarde, nunca é cedo, sempre é a altura certa para poderes dizer: Senhor, cura a minha vida. Não estamos aqui a falar de doenças, estamos a falar aqui da alma, da vida eterna, da salvação. Estás a tempo. Se o cego te pode ver, se o surdo te pode ouvir, que te ouça eu, que te veja, Deus. É esta a minha oração,
cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu e que te veja Deus. É esta a minha oração, é esta a minha oração. Não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor igual. Me deste vida quando morto estava, tu me escolheste quando nada era, tu te importaste quando eu não importava, pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando morto estava, tu me escolheste quando nada era, tu te importaste quando eu não importava, pois teu amor é inigualável, pois teu amor é inigualável, pois teu amor é inigualável. Não há amor igual. Paizinho querido, obrigado, Senhor, porque não há amor como o teu. Obrigado, Senhor, porque estás connosco. Obrigado, Senhor, porque tu és-nos fiel, mesmo quando nós não somos fiéis contigo, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua graça e a tua misericórdia estão para connosco. Obrigado, Senhor, porque é tão bom poderes fechar os nossos olhos e dizer: Senhor Jesus, preciso de ti, saber que tu nos ouves. Senhor Jesus, obrigado, agradecer-te e saberes que tu estás connosco. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque tu tens sido com cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter esta consciência plena de que, Senhor, não há amor como o teu, e ajuda-nos a poder ser um bocadinho daquilo do tanto que tu és connosco, ó Pai. Que nós possamos ser amor uns para com os outros, ó Pai. Que nós possamos ser segurança uns para os outros. Que nós possamos ser apoio uns para os outros, ó Pai. E que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, que esse amor, essa segurança, essa paz, essa tranquilidade só é válida e só é possível quando estamos contigo, Senhor. Tu nos deste vida e tu, Senhor, tu apostaste em nós, tu acreditas em nós. Então, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis a ti, ó Pai, e estamos disponíveis na tua obra, hoje e para todo o sempre, até que tu nos queiras aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E uma
uma das formas mais bonitas que Deus tem de mostrar o seu amor para connosco é através dos nossos filhos. No caso, daqui a alguns dos netos, os sobrinhos. Então vou chamar aqui à frente todas as crianças, até aos 9 anos, dos 3 aos 9, que elas possam vir aqui à frente. Nunca será demais dizer que nós não pedimos às crianças para sair, para não incomodar. Nós pedimos às crianças para sair, porque elas vão aprender aquilo que nós vamos aprender, mas de uma forma que está preparado para elas. Tem sido muito bom ver este ministério crescer e elas estão a preparar também surpresas para nós. Portanto, não se esqueçam, dia 14, elas vão cantar para nós e vai ser muito bom. E hoje temos 2 casais que se dispuseram a ensinar esta criançada toda. Não é fácil, foi não? Priscila, podes orar para nós, por favor? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Deus, por esta manhã aqui na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor Pai, porque nós podemos agora, Senhor Pai, ministrar, Senhor Deus, da Tua palavra para essas crianças, Deus. Pai, usa-nos, Senhor Pai, conforme a Tua vontade, Senhor Pai. Usa-nos, Senhor Pai, como boca e instrumento, Senhor, para falar a vida das crianças, Pai. Em nome de Jesus também te peço que o Senhor possa, Deus, ministrar da Tua palavra aqui no culto, Senhor Pai. Abençoa cada família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Só recordar que a sala dos babies está disponível. Então, quem tem crianças com menos de 3 anos, tem uma salinha também onde pode ir com as vossas crianças. Amém, amém. Que nós sejamos tão animados em receber a palavra como as crianças, né? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo 3, versículos de 14 até o 21. Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21. E hoje estamos a estudar desde o momento do estudo bíblico sobre a promessa da paz, ou seja, a promessa da paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus. Que paz é essa que nós anunciamos, que nós falamos? Será que temos vivido realmente sob essa paz? Temos tido essa paz no coração? Ou apenas falamos sobre paz, mas quando enfrentamos os problemas e as situações, isso rapidamente se esvai? Então vamos olhar a palavra e vamos receber esse desafio que vem do Senhor para as nossas vidas. Efésios capítulo 3, versículos de 14 a 21. Diz assim o texto: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite o Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, também, porque podemos louvar o Teu nome. Aceita, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, mesmo imperfeitos, como somos, mas diante de um Deus que é perfeito. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, refletir sobre paz não é alguma coisa muito fácil, porque falar de paz, primeira coisa é, estamos a falar de paz interior ou de paz exterior?
Estamos a falar da paz que é promovida socialmente, aquilo que muitas vezes não depende de nós, por exemplo, uma segurança pública. Vivemos num país que vive em paz. Será que essa segurança pública, ou seja, essa paz exterior, é o que nós estamos a falar aqui, ou buscar? Ela é importante. Talvez a paz que tem a ver com os nossos relacionamentos, aqueles relacionamentos que são complicados, aqueles relacionamentos que são tóxicos e que tiram a nossa paz. Quanta gente a viver sem paz por causa de relacionamentos que tiram a sua paz. Pessoas que muitas vezes, em vez de abençoar, elas trazem peso. E a paz não acontece. E vivemos numa questão que é complicada. Talvez começamos a pensar aqui em situações que nós já vivemos, de lutas, de vitórias, de derrotas, de vergonha. Quem já passou vergonha sabe o que é isso? Ter paz diante de um grupo onde passei vergonha não é fácil. Ontem estava no encontro, chamamos de Comunhão dos Pastores do Norte, CPN. São pastores desde Espinho até o norte do país, de várias denominações. Estávamos ali reunidos a falar sobre cuidado. E uma das coisas que falamos ali foi sobre vulnerabilidade e vergonha. Nós precisamos ser vulneráveis se quisermos ser tratados verdadeiramente. Não há como ser tratado se não expusermos a nossa vulnerabilidade. Por exemplo, vamos ao médico. O médico vai dizer o quê? O que tens? Eu falo, nada. Então vai para casa. Ou seja, se eu não expuser o que está lá, qual é a minha debilidade? Eu estou com a dor na barriga, estou com a dor na cabeça, estou com isso. Eu tenho que expor aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou a viver, para que eu possa receber então a cura ou a indicação do caminho. Estamos a falar da paz aqui, que é uma paz que muitas vezes tem a ver com desilusões, decepções. Nós carregamos coisas que não precisávamos carregar. Quantos aqui criaram filhos e de repente quando eles crescem, eles tomam decisões que não são as melhores e nós ficamos assim, como que pode isso? Isso tira a nossa paz. Quando nós começamos a olhar situações que nós mesmos tomamos, decisões que nós tomamos erradas, e que na época não tínhamos a noção disso, e isso causou para nós uma história onde a paz não está plena. O perigo das desilusões, gente, e nessa questão de entendermos isso, a paz exterior e a paz interior, o que é isso, como é que isso acontece, é nós acharmos que Deus ele nos ama na mesma forma que nós amamos as pessoas ou que as pessoas nos amam. E a paz tem a ver com amor. Lembra que nós cantamos aqui várias músicas sobre amor? Falar sobre paz é falar sobre amor. Eu tenho paz quando eu sou amado. E uma das coisas que nós vimos ontem e ouvi lá era: eu não posso ser amado do jeito que eu sou se eu não for vulnerável para as pessoas que estão ao meu redor. As pessoas não vão saber quem eu sou. Elas vão amar uma casca, elas vão amar um estereótipo, elas vão amar alguma coisa que eu criei, um personagem que eu criei, mas que não sou eu. Há um livro de Brennan Manning, e ele faleceu em 2013, que é O Impostor que Vive em Mim. Vale a pena essa leitura. Vale a pena a leitura desse livro. É interessante observar porque nós criamos um personagem, um avatar, vamos assim dizer, e esse avatar precisa ser perfeito. Especialmente quem está em posição de liderança ou de evidência, seja na igreja ou fora. Talvez como um profissional, talvez na sua área profissional, eu não posso me dar ao luxo de que as pessoas vejam que eu tenho defeitos, mas nós temos. E isso causa vergonha, e essa vergonha tira-nos a paz. Ao olharmos a palavra do nosso Deus, nós vamos ser aqui confrontados com algumas coisas muito interessantes. O amor de Deus revelado, meus irmãos, aqui nas Escrituras, não se compara com o amor que nós podemos imaginar que nós sintamos por alguém. Eu sei que aqueles que são pais e mães e avós, enfim, vão dizer assim: eu amo meu filho, eu daria minha vida pelo meu filho.
Mas mesmo esse amor, a Bíblia diz, mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, ainda assim eu não me esqueceria de vocês. Também é preciso entendermos que nós somos humanos. Esse mesmo autor que eu acabei de citar, e boa parte dessas reflexões eu tirei de um outro livro dele, Brennan Manning, que é O Anseio Furioso. Um anseio furioso de Deus. Esse é o tema do livro. E é interessante porque ele vai falar de uma coisa que é, um dos capítulos é o amor furioso de Deus. E ele vai explicar um pouco dessa fúria, não a fúria no sentido negativo da palavra, mas a fúria no sentido da intensidade. Ele vai comparar com a fúria da natureza. Por exemplo, quando há um terremoto, é aquela coisa que é estrondosa, é poderosa demais. Os prédios mais bonitos, mais bem construídos, eles caem. A fúria daquilo é muito grande. Um maremoto, um furacão. Nós vimos aqui há poucos dias, agora aqui no Algarve, teve um tornado. E nós vimos lá no Brasil, teve um tornado, em outros lugares. Essa fúria, ele vai dizer, essa fúria, esse poder, é nessa dimensão que Deus nos ama. Deus nos ama furiosamente, nesse sentido de intensamente. E aí, essa intensidade, essa paixão, essa veemência, essa força, é o que vai nos trazer a paz. Então, em primeiro lugar, o que eu quero trazer aqui, para que nós reflitamos, é que o amor de Deus traz-nos paz, se Cristo habita em nós, se Cristo vive em nós. Diz o texto bíblico, podemos ler o texto bíblico e o que está em maiúsculo, sublinhado, vamos falar um pouco mais forte, vamos lá, todos juntos? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O apóstolo Paulo aqui ele vai concluir uma oração que ele começou no capítulo 3, versículo 1. Ele começa uma oração, ele vai terminar esta oração. Ele está meio que a escrever uma oração pelos Efésios. E ele aqui começa, durante essa oração, ele pede a Deus que dê compreensão do amor de Cristo. Ele vai falar aqui para que sejam abundantes no louvor, na gratidão. A gente falou de gratidão na semana passada, como é importante agradecer, como que a gratidão reflete o nosso caráter, como a gratidão cura enfermidades, como a gratidão combate até a depressão. Gratidão é um remédio, uma bênção de Deus. Ele então vai falar sobre a oração crescente aqui, a união de Cristo, o amor, o poder de Deus. E essa oração de Paulo vai ensinar para a gente algumas coisas. Primeiro, podemos e devemos invocar o nome do Senhor. Olha o versículo 14, versículo 15. Por causa disso, ponho-me de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O que ele está dizendo é o seguinte: no momento em que nós estivermos em crise, a paz estiver a esvair dos nossos dedos, em vez de desespero, vamos fazer como ele disse aqui, por causa disso, ponho-me de joelhos perante o Pai. Oração é busca, é invocar o nome do Senhor, é invocar a presença de Deus. Os versículos 16 a 19 vão falar de petições, e depois um louvor à glória de Deus, no versículo 20 e 21, que ele vai dizer, e esse é maravilhoso, aquele que é poderoso, olha como é que é uma crescente, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. É uma crescente. Paulo está aqui num momento de extravasar isso, de dizer, olha, obrigado Senhor, obrigado, porque no momento em que nós sentimos-nos sozinhos, sós, o Senhor está conosco, a paz do Senhor invade o nosso coração. E aí, tudo parte de um pressuposto: se Cristo habita em nós, habite Cristo no vosso coração pela fé. Como é que Cristo habita no nosso coração? Pela fé. Não é pelo meu entendimento, não é pelo seu entendimento, não é por um conjunto de doutrinas.
Eu subscrevi uma doutrina, eu subscrevi uma declaração de fé, agora eu tenho paz. É assim que funciona? Eu sou membro de uma igreja e agora eu tenho paz. Funciona assim? Não funciona assim. Paz tem a ver com relacionamento. Lembra do amor? A paz é aquele momento em que eu sou abraçado, afagado, onde nada mais importa a não ser aquele abraço que me acolhe. Aquele amor que é tão grande que traz paz. Sabe quando a criança está a chorar, e o pai a recolhe nos seus braços? E por mais que ela não perceba, que ela não entenda, ela pode espernear, ela pode chorar, ela pode gritar, mas em algum momento ela se acalma, porque o pai tem paciência para esperar que ela se acalme. Quantas vezes na vida a gente esperneia, a gente fala, a gente grita, a gente faz de tudo, a gente... E o Senhor está a esperar o momento para que nós nos acalmemos, para Ele dizer: eu que estou aqui, estou à porta e bato. Aquele que abrir a sua porta, o seu coração, eu entro e eu vou cear com Ele, eu vou estar com vocês. Quantos de nós já vivemos momentos onde não tínhamos paz? E hoje, ao entregarmos a vida a Cristo, temos paz. Não significa que nós não vamos ter problemas, é essa a questão. Não significa que nós não vamos passar por provações, pelo contrário, mas teremos paz. O Léo falou uma coisa aqui na hora do estudo bíblico, que é uma das frases, né, que ele citou aqui. Não é que Deus nunca nos prometeu que nós não teríamos tempestades na vida, mas com a tempestade Ele vai estar conosco no barco. Ele está conosco. Ele está conosco. E aí, uma coisa que o Paulo vai declarar, ele vai dizer assim: porque para mim, o viver é quem? É Cristo. Isso traz paz. Porque, veja bem, o que nos tira muitas vezes a paz são os nossos desejos. Eu tenho desejo disso, eu tenho desejo daquilo, eu quero aquilo, eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser daquele outro jeito. E isso vai nos tirando a paz. O que ele vai dizer é: eu vivo agora em Cristo. Se eu vivo em Cristo, nova criatura eu preciso ser. Nova criatura sou. E aí vem mais uma vez um parêntese. Por que muitas vezes nós que declaramos que temos uma nova vida em Cristo, não vivemos os valores essenciais da fé cristã? Falamos que amamos a Cristo e temos paz, mas julgamos os outros. Falamos que temos a Cristo e amamos o Senhor, mas nós mentimos. E nós não somos os melhores profissionais, e não amamos como deveríamos, e não damos ao outro o braço a estender como deveríamos. Por que nós falhamos tanto? E se dizemos que temos esse amor com Cristo? A paz do Senhor, ela excede o entendimento. O amor de Cristo é a marca dele nos nossos corações. O primeiro passo para uma mudança de vida aqui, gente, que a Bíblia nos diz, é nós termos uma coisa simples, mas ao mesmo tempo a mais complexa e profunda que existe, é entregar a vida a Jesus. É dizer: Senhor Jesus, eu não compreendo tudo, eu não sei tudo, mas eu confesso e eu entrego pela fé a minha vida ao Senhor. Talvez esse seja o passo mais difícil da vida, porque é perder o controle, é perder o comando da mão, e nós gostamos desse comando, esse comando que tira a paz. Em segundo lugar, o alicerce da vida precisa ser o amor. Diz o texto bíblico: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É interessante porque eu vou fazer aqui uma correlação com 2 Coríntios, capítulo 5, e os versículos 14 e 15, você pode ler comigo, de 2 Coríntios? Vamos lá juntos? Porque somos dominados pelo amor de Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, que todos tomam parte da sua morte. Ou seja, se nós nos identificamos com Cristo, entregamos a vida a Cristo, com Cristo morremos. Agora vamos lá, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Ou seja, a vida vazia que se existia, a vida sem paz que existia, agora a vida em Cristo faz sentido porque ela está plena. A plenitude de Cristo. Vamos lá, continuando. Versículos 16 e 17. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Nós não temos que julgar a vida de ninguém. Eu vou repetir. Nós não temos que julgar a vida de ninguém. Nós temos que amar as pessoas intensamente. E quando houver, sim, abertura, pedido, vamos caminhar juntos. Vamos influenciar, unidos com Cristo. É Cristo quem faz a diferença. Quantas vezes nós sentimos ausência de amor? Quantas pessoas já deixaram de ser amadas dentro de casa? Quantas pessoas deixaram de sentir amor dentro de casa? Quantos adolescentes, quantas crianças já reclamaram que não foram cuidadas dentro de casa? E por isso buscaram fora aquilo que não tinham em casa? Quantas vezes nós nos relacionamos com a igreja de uma forma institucional? Nós achamos que vir domingo a um culto e participarmos desse momento está feito. Gente, esse é um momento de reunião, de alegria, de encorajamento, de ouvir a palavra, de louvor. Mas muito mais do que estar aqui nesse espaço é vivermos essa palavra, vivermos isso todos os dias em amor. Quantas vezes no trabalho, na sociedade é tão difícil isso? Amar pessoas que acordam com o objetivo de tirar a gente da paciência, tirar a paciência da gente. Hoje, imagina, você acorda de manhã, uma oração boa. Senhor, ajuda-me a amar as pessoas que acordaram hoje só para tirar a minha paciência. Porque tem gente que acorda, eu acho que é só para tirar a paciência da gente. Não é? Às vezes uma coisa simples, uma coisa boba, você está tão concentrado, você está todo feliz, às 5 horas da tarde, você não pecou muito ainda, né? 5 horas da tarde, você está ali, tratou as pessoas bem, né? Deu bom dia para as pessoas, orou na hora do almoço, deu tudo certo. Às 5 horas da tarde vem um amalequita misturado com um filisteu, e aí tira a tua paciência e você fala, meu Deus, perdi toda a linha. Tudo que eu tinha, o meu dia agora foi por água abaixo, porque eu falhei numa situação. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos a confiar em nós mesmos. Nós estamos a confiar na nossa inteligência, na nossa forma, na nossa capacidade. Eu vou conseguir. Nós não vamos conseguir coisíssima nenhuma. Nós dependemos de Deus. Isso é a coisa mais difícil que tem para a gente. Depender de Deus. Porque é Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. Não somos nós. Se nós estamos na dependência de nós mesmos, vamos falhar. Em algum momento vamos falhar. Podemos ficar o dia todo ótimos. Olha, 97%, mas 3% acaba o dia. Acaba o dia. Mas se nós dependermos dele, a coisa vai. Para que haja uma história, né, de amor, de paz, é preciso atitude. Não sei se vocês conhecem uma história. Essa é uma lenda hebraica muito antiga. E conta que havia 2 irmãos. Esses 2 irmãos foram criados com muito amor pelos seus pais. E um deles casou-se e teve muitos filhos e foi viver numa propriedade ao lado. O irmão mais novo nunca casou e foi viver na propriedade ao lado do seu irmão. E um dia, o seu irmão mais novo, o que não tinha filhos, pensou assim, ao olhar o seu celeiro cheio de trigo: não é justo. O meu irmão tem tantos filhos, tem a esposa, tem tantos filhos, e nós temos dividido aqui a colheita, não é justo. Pensou ele, todos os dias, à noite, eu vou pegar um saco de trigo e vou levar para o celeiro dele sem ele saber. E ele fez isso. Todos os dias, pegava um saco de trigo, punha nas costas e levava
abria o celeiro do irmão, punha lá e voltava para casa. Entretanto, o irmão mais velho, que tinha os filhos, disse assim: não é justo que nós dividamos, porque eu tenho filhos, e os meus filhos vão me ajudar, eles vão me sustentar na minha velhice, eles trabalham para mim, e não é justo que o meu irmão, que é sozinho, ele viva nessa mesma condição. Já sei o que eu vou fazer. Todos os dias, ele pegava então um saco de trigo do seu armazém, levava para o outro e punha lá no do irmão. E durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, eles começaram a perceber: peraí, todos os dias eu levo um saco para lá e todos os dias tem a mesma quantidade de sacos. Não é possível isso. E eles continuaram a fazer isso até que um dia, eles, no meio da noite, uma noite escura, eles bateram um no outro. E quando eles bateram um no outro, contaram a história e começaram a chorar. E diz a lenda hebraica que naquele dia Deus olhou e viu um amor genuíno na terra. E naquele lugar foi plantada uma cidade chamada Jerusalém. É interessante, eu não sei se a lenda é verdadeira ou não, lendas são lendas, mas a história fala de alguém que não pensa em si, pensa no outro. Sabe qual é o problema da paz que muitas vezes nós não temos? É que nós queremos uma paz egoísta. Eu quero uma paz só para mim. Eu quero estar em paz. Se tu estiveres em paz, o problema é teu. Busca a tua paz, eu busco a minha. Não é isso que Deus ensina. O que Ele nos mostra é: se eu quero paz, eu preciso amar o outro. Amar o outro. Esperar o que em troca? Nada. Quando um entregava o saco de trigo para o outro, é pelo outro e não por si. Há um autor chamado Paulo Brabo, ele diz que nós amamos não as pessoas, mas nós costumamos amar as competências que as pessoas têm. Não sei se vocês conseguiram pegar isso aqui. Calma aí. É só um teste. É só um teste. Depois vai funcionar. Então vamos lá. Conseguiram pegar o que eu falei? Não, né? Então olhar a coisa cair. Ele diz o seguinte: nós não amamos verdadeiramente as pessoas, nós costumamos amar as competências que as pessoas têm. O que isso quer dizer? Eu não amo o Evandro, eu amo o que o Evandro faz, o que o Evandro se tornou, a profissão que ele tem, alguma coisa que ele pode me oferecer. Sabe isso? Nós muitas vezes não amamos as pessoas, o coração da pessoa, mas amamos as competências que elas têm. E isso é muito complicado, porque quando a competência muda, quando nós saímos da função, ou quando aquilo não é mais necessário, parece que nós nos sentimos traídos, porque não somos mais amados. Mas se calhar nunca fomos, ou se calhar nunca amamos. O que o Senhor está nos convidar hoje, gente, é que se nós queremos ser uma comunidade relevante, que prega a palavra, que tem Portugal como um seu alvo primeiro de amor missionário, nós precisamos amar as pessoas, não as suas competências. E isso não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós aprendemos desde pequenininho a amar as competências. Por isso o nosso amor não pode ser funcional, mas ele precisa ser o alicerce para a paz. Queremos ter paz com Deus? Queremos ter paz interior? Queremos ter paz exterior? Amor é o alicerce. E assim aprendemos. E por último, o amor de Deus traz-nos paz, pois somos chamados para conhecê-lo. Diz o texto bíblico, podemos ler juntos? E conhecer o amor de Cristo, que excede para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Somos humanos, somos pecadores,
E isso por si só impede-nos de conhecer Deus plenamente. Eu quero conhecer Deus plenamente. Não vamos conseguir, porque somos pecadores, mas precisamos buscá-lo. Ele se revela, Ele vem até nós. Qual é a noção que nós temos? Sabe, o autor que eu citei aqui algumas vezes hoje, o Brennan Manning, ele enfrentou um problema seríssimo na vida de alcoolismo. Ele foi alcoólico e enfrentou esse problema durante muitos anos. Ele foi capaz de mostrar a sua vulnerabilidade, pedir ajuda, coisa que nós muitas vezes como crentes somos hipócritas, porque temos os nossos problemas, mas fingimos que não os temos, e não recebemos as ajudas, e não somos amados como deveríamos. Esse homem, durante 21 anos, ele achava que Deus o amaria mais pelo que ele fizesse, e ele tomou algumas decisões. Ele morou num lixão no México, foi morar junto com as pessoas que viviam nas montanhas de lixo, tentando ajudá-las. Depois ele veio viver numa prisão na Europa, e viveu alguns anos aqui. Depois ele foi viver nas ruas de Nova York para experimentar o que era isso, para tentar entender isso. Até que um dia ele descobriu que não é pelo que nós fazemos, pelo que nós somos, pelo que nós construímos que Deus nos ama, mas ele foi descobrir que era pelo amor furioso de Deus, e por isso ele escreve esse livro. É pela graça de Deus, gente, não é por nós. Não é pelo que nós fazemos. Então não preciso fazer. Aí eu não consegui perceber nada. O que nós fazemos é consequência da graça, não é causa. Nós fazemos porque o Senhor já abençoou, já falou, já fez, já deu a paz. Não para alcançar isso. Às vezes nós temos imagens de Deus que são esquisitas. Ou ele é ranzinza, mal-humorado e quer punir a gente o tempo todo. E muita gente tem ideia de Deus assim. Ou a gente acha que Deus é um bonachão, aquele vovô desinteressado, que está tudo bem e tudo mais. Nós temos imagens de Deus que não são verdadeiras. A verdade é que para a nossa história ser mudada, nós precisamos compreender qual é a altura, a largura, comprimento, profundidade daquilo que Deus tem feito em nós. São até 4 dimensões ali, né? Não são 3. Eu estava a ler o texto e falei assim, é mais do que 3 dimensões, são 4. A gente nem consegue alcançar isso tudo. A gente nem consegue alcançar o que Deus está a fazer por nós. Sabe, é possível que a nossa história seja mudada, gente. É possível. Mas nós temos que ter a verdadeira medida do que Deus tem por nós. Nós conhecemos mais o nosso Deus à medida que nós nos relacionamos com Ele. Então, peraí. Promessa da paz. Qual é a promessa da paz que nós temos? Quem é a paz? Quem é o príncipe da paz que estudamos hoje? É Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele é a paz. Como é que a paz, ela manifesta-se verdadeiramente para a gente? Através de quê? Do amor de Jesus por nós. Quando nós somos abraçados, amados, temos paz. O que tem tirado a tua paz? Que paz é essa? É uma paz momentânea? É uma paz pequenina? Ou é a paz que tem sido roubada? Deus tem paz perene, profunda, constante para todos nós. E é nessa medida que nós anunciamos a Jesus Cristo e a promessa da paz. O amor furioso de Deus, né, é o que nos traz essa paz. Primeiro, se Cristo vive em nós, então recebe Cristo na tua vida. Primeira coisa. Segundo, quando o alicerce dessa paz é o amor. Em terceiro, somos chamados para conhecê-lo, relacionamento. O que nós temos que buscar com Deus é relacionamento. Relacionamento. Como é que nós nos relacionamos com Deus verdadeiramente? Em oração. Sabe quando nós oramos e nós não temos aqueles jargões de falar politicamente correto? Porque quando a gente convida alguém para orar aqui à frente, por exemplo, numa celebração pública, ou num pequeno grupo, ou numa classe de escola bíblica, seja lá onde for, nós vamos tomar cuidado com as palavras, nós vamos dizer assim, ó Senhor Deus, amantíssimo Pai,
soberano Senhor. E nós falamos e não falamos nada. Não é? Quando a gente olha para a palavra, o que Jesus diz é, quando você for orar, faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que te vê secretamente. Quando a gente está no secreto com Deus, secretamente com Deus, só nós com Deus, nós somos quem somos. Abre o coração. Diz para Deus. Talvez como Jacó, que lutou com ele e teve que perder a luta. Teve que perder a luta. Quantas vezes nós olhamos para histórias fantásticas e falamos assim, nossa, aquela história, como Daniel na cova dos leões. Um homem já com seus 85, 86 anos de idade, depois de ter passado tudo que passou, experiências com Deus grandiosíssimas, no final da vida, já velho, ele é jogado numa cova para morrer. Como ele tinha paz? Porque tinha relacionamento. Que tinha relacionamento. Se nós temos relacionamento com Deus, intimidade, teremos paz. Eu quero pedir que nós possamos fechar os nossos olhos. E esse é um tempo de reflexão. Gente, nós temos coisas pontuais na nossa vida que roubam a paz. São ladrões de paz. Como eu disse, pode ser a questão da família, pode ser a questão do trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser questões políticas, pode ser uma série de coisas, dúvidas da fé. Algumas coisas roubam a nossa fé, a nossa paz. Mas o que eu estou a dizer aqui, eu não tenho um remédio de paz. O que nós falamos na Bíblia é o amor é o alicerce da paz. Se nós somos amados por Deus, se nós entregamos a vida a Jesus e somos amados por Deus, a paz dele, que excede todo entendimento, vai invadir os nossos corações. Ó Deus, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui nessa manhã para ouvirmos a Tua voz, examinarmos as Escrituras e sabermos, ó Deus, que o Senhor tem se revelado nas Escrituras ao longo desse tempo. E o Senhor quer falar conosco hoje. Ó Deus, pedimos sim pela paz externa, pela segurança pública, tanto cá em Portugal, quanto nos países de cada um aqui de origem. Pedimos a Deus pela segurança pública, da violência. Pedimos pela segurança jurídica. Pedimos pela segurança econômica. Nós também pedimos a Deus pela paz interior, ou seja, aquilo que muitas vezes não nos deixa dormir, que tem gerado ansiedade, aflição, crises, pânico. Traz cura, Pai. Mas que a nossa busca não seja meramente humana, física e emocional, que precisam ser cuidadas e tratadas, mas que seja primariamente espiritual, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Teu amor furioso abraça-nos e faz-nos acalmar o coração. O amor do Senhor é a base, o alicerce para que nós tenhamos paz verdadeira, duradoura, eterna, que hoje vale, mas amanhã também vale. Meu Deus, que as perturbações que temos na vida não roubem a nossa paz, porque a paz que nós temos vem do Senhor e não de nós mesmos. Que a paz que o Senhor nos dá, que é baseada nesse amor, promova, Pai, relacionamento entre nós. Meu Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, ó Pai. O Senhor já nos conhece, mas que nós tenhamos fome, paixão para conhecer mais do Senhor, ó Pai. Que possamos baixar a guarda, que possamos, ó Deus, baixar e nos relacionarmos verdadeiramente contigo. E que esse relacionamento possa nos trazer mudança de vida, aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, que possa ser mudado na nossa vida, Pai.
Tira a nossa teimosia, Pai. Tira as nossas manias, as nossas idiosincrasias, tudo aquilo que não é bom. Rompe, Pai, furiosamente, para que possamos experimentar algo novo, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, para que sejamos como um ponto de luz cá no norte de Portugal, a iluminar, ó Deus, a mostrar que há um caminho, que é Jesus, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós assim, Pai, oramos, agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos louvar ao nosso Deus. E enquanto cantamos, eu gostava mesmo que nós pudéssemos refletir em tudo que foi dito, tudo que foi falado. Que não sejam as palavras do João, esqueçam isso, mas aquilo que foi dito baseado na palavra, guardem nos seus corações, para que nós possamos sair daqui cheios e possamos viver uma vida diferente, em paz, mas naquele conceito da paz, do shalom, que é algo que preenche. Shalom não é só ausência de guerra e de conflitos, mas é preenchimento, plenitude. E nós podemos olhar e ver que o Senhor está a cuidar de todas as situações. Louvemos ao Senhor nesse momento. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, 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 Em Números, capítulo 6, versículos 24 e 25. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê paz. É uma oração. Façamo-la como tal. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Que
e brilhe sua face sobre ti. Levante o teu rosto e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Amém, 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 amém. Quero convidar todos os líderes dos pequenos grupos que vão estar liderando essa semana, do PG1 ao PG8. Vem aqui à frente rapidamente, todos os líderes do pequeno grupo. Vem aqui à frente rapidinho, rapidamente. E nós vamos orar nesse momento, porque o Senhor está nos enviar para uma semana de lutas, de bênçãos, uma semana de situações que nós não vamos controlar, uma semana onde nós não vamos conseguir entender tudo que vai acontecer, mas uma semana onde a paz de Deus vai estar nos nossos corações, porque nós vamos levar esse amor de Cristo, que é a base dessa paz, esse relacionamento com Deus. E se você não faz parte de um pequeno grupo ainda e deseja entrar no pequeno grupo, procure uma dessas pessoas que estão aqui à frente, e nós vamos também enviá-los e enviar a todos no nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Senhor, somos agora, Pai, enviados pelo Senhor, para que onde quer que estejamos, ó Pai, sejamos luz, sal, que sejamos ali, ó Deus, os porta-vozes da bênção do Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigado pela paz do Senhor que excede todo entendimento. Obrigado pelo Teu amor manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, obrigado, Senhor, que toda esta geração seja abençoada pelo Senhor. Que nós, ó Deus, possamos amar esta terra, amar este povo, amar esta geração. Meu Deus, desde os mais novos até os mais velhos, os mais fáceis de lidar até os mais difíceis de lidar, aqueles que são mais abertos até aqueles que são mais fechados, aqueles que têm culturas diferentes ou aqueles que têm culturas parecidas com as nossas. Meu Deus, que possamos amar e que possamos ter paz do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, envia-nos no poder, na graça, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.